Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Mudriniz e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre autoestima. Mas antes da gente começar com o assunto oficial desse vídeo, eu acho que é importante eu compartilhar com você que é o seguinte. Eu tenho um pouco de dificuldade de manter constância nesse canal, só que eu fiz uma programação para os próximos 6 meses. Eu vou tentar cumprir, eu já tô roteirizando, deixando tudo meio que pré-pronto para eu conseguir otimizar a produção de conteúdo. Então eu espero que a partir de agora a gente consiga manter uma programação semanal aí até o final do ano, pelo menos, tá? Então vou tentar trazer conteúdos que são voltados para o desenvolvimento pessoal, né? Então vou direcionar a minha linguagem e até o meu jeito de me posicionar aqui para um público mais tranquilo e mais da minha idade também. Eu sinto que os últimos vídeos eu tava meio travado, meio na dúvida de como falar, do que falar, se eu falava pouco, se eu falava muito. Eu acho que o mais interessante de criar conteúdo pro YouTube, e principalmente na fase que eu tô, é que eu posso ter algumas definições e ao mesmo tempo ter um pouco mais de liberdade criativa. Então, eu me sinto nesse momento de tudo bem, posso falar como eu gostaria de falar e criar um conteúdo que eu gostaria de ver caso eu estivesse passando pelo YouTube e visse um vídeo meu ali. Então, acho que esse é o ponto principal. E assim, importante também, é, eu queria falar sobre autoestima porque é um assunto que, cara, mudou um pouquinho da minha perspectiva, assim, como pessoa, né? Eu queria contar uma coisa que eu falo pouco no dia a dia, eu não fico trazendo essa história de volta, mas todas as vezes que eu trago é porque realmente faz sentido que eu traga, tá? Eu não falo sobre isso de uma forma banal e nem jogada, tá? Então, basicamente, quando eu tinha 14 anos, eu tava passando por um processo muito chato mental, orientação sexual exposta, relacionamento, meu primeiro relacionamento indo pra um lugar ruim, minha família em um momento também muito delicado. Então eu tava vivendo muitas coisas e uma carga emocional muito grande. Eu não fazia terapia na época, eu, enfim, não conversava muito com as pessoas sobre o que eu tava passando. Tinha uma demanda também de estudos alta, né? Porque eu fazia cursos, eu tinha dança, eu tava num processo de mudança de escola também, enfim. Nada justifica e também nem precisa, né? Mas basicamente, aos 14 anos eu tentei suicídio através de uma junção de remédios que eu tomei. Eu tava, já tinha tomado, já tava deitado, e minha avó descobriu, e a gente simplesmente foi correndo pro hospital, minha família inteira se desesperou, virou um caos em casa, todo mundo chorando, todo mundo preocupado, e aí eu também comecei a ficar meio mole, e, enfim. Foi uma situação muito chata, muito atípica da minha vida. Importante falar também que depois dessa situação eu não voltei a tentar isso, e também nem falar sobre isso de uma forma banal, né, como já tinha falado, então eu não acho que foi uma situação que se repetiu depois e que eu levei na brincadeira. Realmente, depois dessa situação, foi o ponto de virada para que eu começasse a fazer terapia e entender que um dos motivos principais para que eu tenha feito o que eu fiz foi uma falta de autoestima e também um controle emocional, né? Um controle sobre a minha autoimagem também, né? Então, virou um processo de descoberta ali que eu fui na terapia aos pouquinhos, conversando com a minha terapeuta, a gente foi fazendo alguns testes, a gente foi, né, buscando esse caminho para entender o que fazia mais sentido e que faltava mais na minha cabeça. E a autoestima foi um desses tópicos mais importantes, assim. Nossa, nossa, eu tenho um ataque de alergia às vezes, tipo, aleatoriedades, eu tenho um ataque de alergia às vezes que tampa tudo, enfim, nem tava com nada, mas enfim. E aí, voltando pra terapia, né, iniciando, na verdade, a terapia aos 14 anos, um dos pontos principais que a gente começou a conversar foi sobre autoestima, né, como que eu olhava pra mim mesmo, como eram os pensamentos que eu tinha sobre o jeito que eu tava lidando com a minha vida, e aí eu percebi também que tinha uma característica muito interessante dentro da minha família, que era o tipo de relação simbiótica, né? Em que todo mundo é muito misturado, a individualidade ali era um pouco mais difícil, eu me sentia muito parte de todo mundo, e quando eu falava de mim, eu não falava sozinho de mim, sabe? Eu falava sempre como se eu tivesse que falar sobre outras pessoas sempre antes de mim, eu não conseguia falar sobre o que eu, como indivíduo, pensava e o que eu, como indivíduo, tinha pra mim sobre as coisas, sabe? Então, era claro que eu não tinha uma perspectiva individual e essa perspectiva individual me fazia muita falta, porque tudo que eu tava vivendo ali tava me influenciando pra um lugar muito ruim, muito pesado, muito denso, muito. Talvez não tenha controle sobre isso, né? Então.
tentei o suicídio, fui parar no psiquiatra. Desse psiquiatra, ele perguntou se eu queria tomar remédios. E aí, na época, eu lembro de ter falado que até aceitaria, mas eu não queria muito tomar remédio. Eu comecei a tomar o remédio e em uma semana, pra menos, eu parei de tomar o remédio e comecei a fazer terapia semanal, assim. No começo foi mais de uma vez na semana e depois foi diminuindo, né? E aos poucos até troquei de terapeuta. Já tive atualmente, né, 2025, fazem 10 anos aí que isso aconteceu, 11 anos que isso aconteceu. Então, nesse período de 11 anos, eu tive cerca de 4 terapeutas diferentes, né? E hoje eu tô fazendo com uma nova que trabalha aqui perto de casa. Inclusive, ela é maravilhosa, minha terapeuta de hoje. Que alívio ter encontrado essa mulher. Mas enfim, voltando. É, Foi então que, começando a minha terapia, aos 14, eu fui entendendo que parte do que eu precisava muito pra me desenvolver como pessoa e estar mais emocionalmente preparado pra vida era ter uma boa autoestima. E era muito difícil fazer isso não entendendo muito bem o que que era a minha própria identidade. Né? Se aos 25 eu tenho dificuldade pra entender quem sou eu, imagina aos 14, vivendo um turbilhão de coisas e passando assim tudo. E é isso, né? Quando você é adolescente, tudo é mais intenso também. Foi uma época da minha vida bem. Intensidades. Não é à toa que eu tenho Intense Boy tatuado na minha perna, porque, de fato, essa foi uma época bem intensa da minha vida. Mas, bom, falando sobre. Acho que assim, né? Falando não. Eu acho que um ponto importante sobre a autoestima, que é legal a gente falar, é sobre a etimologia. Eu gosto de buscar palavras e significados delas pela etimologia. E autoestima vem de auto, si, né? A si mesmo. E estima vem de valor, de respeito. Então, é como se fosse uma junção de como você olha pra si mesmo e se respeita dentro daquilo que você enxerga de si mesmo. Eu tinha muitos, muitos, muitos pensamentos de autodestruição, de ódio, de indiferença, de repúdio. Era como se eu vivesse uma vida inteira, né, até essa fase da adolescência, com muita raiva no coração que eu nunca coloquei pra fora, né. Eu tive pais muito problemáticos, eu tive esse retorno familiar também de super proteção e preocupação, né, uma simbiose ali, todo mundo, né, o tempo todo um em cima do outro, e eram problemas que vinham com muita frequência. Então, para um adolescente, né, que já tinha essa dificuldade de se enxergar e já não estava conseguindo lidar, era uma carga muito pesada. Né? Então eu sinto que eu não tinha respeito, eu não tinha amor, eu não entendia a diferença das minhas características para características de uma cultura que eu estava inserido que eu poderia, por exemplo, não fazer, ou não concordar, ou não lidar. Mas é isso também, né? Com 14 anos, qual é a perspectiva que você tem da vida também, né? Tipo, maturidade é um negócio que vai chegando com o passar do tempo, com as suas relações, com as suas experiências. Tipo, com 14 anos eu não tinha uma super maturidade, uma super experiência, eu não tinha feito tantas coisas assim. Vivi, sim, muitas coisas, né? Mas dentro da minha bolha, da minha proteção, do meu mundinho ali. Né? Então, quando começou a ficar desse jeito muito autodestrutivo, foi quando, né, eu acabei precisando recorrer a essa ajuda e minha família super esteve ali comigo. E eu acho que a partir desse início de terapia, até mais ou menos a época da faculdade, foi quando eu precisei, cara, ir desenvolvendo também parte dos meus talentos. Eu acho que isso ajuda muito, né, no seu processo de desenvolvimento, maturidade e ter uma boa autoestima. O momento em que você olha pra você e fala assim: tá bom, tá bom, tá bom. Você pode ter esse bando de pensamento podre sobre si mesmo, mas independente de você pensar isso ou não, o seu corpo, ele te mostra que você tem propensão pra alguma coisa. O seu jeito te mostra que você tem propensão, interesse, vontade de fazer alguma coisa. Busque o que é. Então, dos 14 até a época da faculdade, foi o momento em que eu comecei a mergulhar nessa fase de eu preciso encontrar o meu talento e buscar estudos e me desenvolver no sentido desse talento, porque eu acho que aí eu consigo crescer de fato e não ficar preso nesse período difícil da minha vida, né? Então, o que foi melhorando minha autoestima naquele processo, naquele período de tempo, foi buscar os meus talentos. E eu lembro que, assim, eu passei, cara, por um estigma muito ferrado na escola e na família também, em todos os ambientes era sempre assim. Eu vivi com o estigma de ser colocado sempre como, ai, o bichinha do lugar, sabe? Ai, eu falava meio mole, eu tinha um comportamentozinho meio E tipo assim, não que seja um problema, obviamente não é um problema, nunca foi, nunca
sabe? Tipo, eu nunca quis ter um preconceito com isso, mas em algum período da minha vida eu acabei tendo pelo meu social. Todas as escolas que eu passava, todas as crianças que falavam comigo, minha família, era sempre, tipo, colocando isso num lugar de coisa ruim, de, sabe, é pejorativo, não se trate assim, não tem esses gostos, sabe? Então eu fiz uma leitura de quem eu era, tanto pra mim mesmo quanto no social, e comecei a pensar, cara, beleza, se apontam tanto isso é porque é uma característica que eu tenho na minha personalidade. Então, pra ter uma boa autoestima, talvez eu precise entender as minhas características e entender o que o social diz sobre elas. Foi aí que eu entendi que, por exemplo, eu sou das artes. Sempre fui das artes. Sempre fui da composição, da escrita, da dança, da música, sabe? De todos os tipos, assim. Minha tia, por exemplo, ela é. Ela nunca se formou, eu acho que. É, nunca se formou em artes plásticas, mas ela fez moda, fez cursos técnicos e tal. E ela e sempre foi das artes plásticas, assim. E eu lembro que ela me inspirava muito na infância. E já ter ela de inspiração já é de fato algo que me mostrava um caminho ali pra seguir, de fato, né? Então, comecei pelas artes, aí virei bolsista de uma escola de dança que me ajudou também a ter foco, né, dentro de um processo em que eu tinha que me profissionalizar um pouco mais, tinha que respeitar um horário, um cronograma, pessoas, tinha que ter compromissos assumidos. Então, a arte ali veio na forma de dança no começo e foi o que me motivou também. Eu fui vendo que na dança eu era bom, as pessoas diziam: você é bom, e você conversa bem, e você se desenvolve, você sabe lidar com as pessoas, isso é legal. E era muito legal também que, assim, na escola eu lidava com adolescentes, com crianças, gente chata que me apontava defeitos. Na dança eu ia e olhavam para as mesmas qualidades, né, e colocavam como qualidades, porque na escola não eram qualidades, entende? Então eu comecei a ter esse balanço, sabe, entre uma opinião ruim e uma opinião positiva sobre mim, desenvolvendo meu talento. Quando eu entrei na faculdade, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a entender um pouco mais, sair do meio que eu tava, mudei de escola, eu mudei 5 vezes até entrar na faculdade, então assim, quando eu entrei na faculdade foi mais uma. Eu não queria fazer de fato a faculdade que eu tava fazendo na época, a faculdade em si, não era o curso eu sinto que eu acertei bem, eu escolhi rádio, TV e internet, comunicação social, acho que comunicação social acertei em cheio. Talvez hoje em dia, se eu pudesse trocar alguma coisa ou refazer alguma coisa, talvez eu fosse para uma parte mais de publicidade e propaganda ou uma coisa mais assim, mas não me arrependo de ter feito rádio e TV, não. Acho que foi muito bom, porque sempre tive meu canal do YouTube, sempre gostei de redes sociais, sempre me gravei fazendo as coisas e postei e, sabe, expus pra todo mundo. Enfim, sempre foi uma coisa assim pra mim. Então não sinto que eu errei nessa parte. E esse foi o bom. Entrar num ciclo de pessoas que você sente que se aproxima pelos interesses, pelo jeito, pela forma diferente de pensar, meio que me deu a possibilidade de criar nesse primeiro ano de faculdade um vínculo de amizades e novas pessoas que foi muito bom pra mim, sabe? Eu sinto que no primeiro ano de faculdade eu me desenvolvi muito, 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 sabe? Relacionamentos mais sérios, tem aquelas primeiras vezes malucas, tipo, meu aniversário eu tava muito doido, assim, fiz 18 anos, ganhei uma catuaba e virei ela no rolê, sabe? Ainda bem que eu passei por essas fases também malucas, sabe? Fez parte, assim, pra mim conhecer os meus limites. Foi muito divertido. E, tipo, só pra vocês terem uma ideia, né? Nessa fase dos 18 anos ali, foi um processo que eu, eu, eu comecei a realmente entender as minhas qualidades e aceitar esses meus talentos, né? Juntei uma galera, queria muito sair da faculdade, né, que eu falei. Juntei uma galera, fiz umas amizades muito legais na faculdade. Foram 8 ou 9 pessoas, a gente se transferiu de faculdade. A gente foi pra AMB Morumbi, que era a faculdade que eu queria fazer, através desse grupinho que eu fiz, e a gente foi, levou documentação, provou que todo mundo queria se mudar pra AMB, e a gente ganhou uma bolsa que equivalia ao valor que a gente pagava na outra. Então, tipo, pra você ver como o processo da autoestima já foi me ajudando a entender os meus talentos, me colocar em contato com pessoas que eram similares a mim e também me deu a possibilidade de utilizar isso de uma forma positiva, né? Usar os meus talentos e aquilo que todo mundo apontava como algo positivo, inteligente, eu fiz aquilo que eu queria, eu realizei um sonho mudando de faculdade. E foi um mérito meu, assim, sabe? E outro ponto de virada, assim, acho que foi na pandemia. A pandemia foi realmente um momento que todo mundo parou ali, né? Eu acho que eu, principalmente, estava no último ano da faculdade, tinha um TCC pra fazer. A gente ia entregar um primeiro episódio piloto de sitcom,
e deu tudo errado, assim, porque fechou tudo, a gente não podia sair, não podia fazer nada, mudei de área dentro do estágio, então tava recomeçando, fiquei em casa, recebi os equipamentos do trabalho pra fazer tudo de casa, não via mais ninguém, era tipo o dia inteiro quase sozinho, então foi um período assim da minha vida que eu gravei muitos vídeos pro TikTok, experimentei muitas coisas, tenho vergonha de algumas coisas que eu postei, mas ao mesmo tempo fez parte do meu desenvolvimento naquela época e foi muito importante pra mim. E também, né, nessa questão de autoestima, eu tava me autoconhecendo ali e fazia coisas engraçadas e zoava várias coisas, sabe? Tipo, o TikTok era uma válvula de escape também mental, assim, sabe? Pro período. E foi muito gostoso, assim. E foi ali que eu encontrei uma nova fase da minha autoestima. E eu queria compartilhar também que a virada-chave foi importante nessa época por uma questão de orientação sexual. Aleatoriedade, né? Mas faz parte também desse contexto de autoestima. Como eu vivi a vida inteira com esse estigma, né, de bichona, você não sei o que lá, aí eu entendi que eu era das artes, também tinha uma questão com isso, eu só tinha tido experiências com homens durante a minha vida. Até que depois da pandemia ali, algo começou a mudar, um interesse começou a ser diferente. Até no TikTok mesmo eu comecei a me posicionar mais como bissexual, e isso foi chegando em algumas pessoas próximas também de uma forma diferente. Tive experiências com mulheres e esse também foi um outro ponto da minha autoestima que mudou, porque era como se tudo aquilo que eu tivesse ouvido das pessoas na infância e não, sabe, perdesse completamente a validade. Só que eu ainda tava machucado de certa forma com aquilo, né? Então, ainda tava naquele processo de autoconhecimento, tinha vergonha também do relacionamento que eu tava tendo com uma menina, e ela também tinha um pouco de vergonha de mim, porque eu tinha essa questão de me expor e falar muito sobre sexualidade de um lugar muito aberto e ela não gostava muito também. Então, enfim, tive mais essa experiência que foi uma virada de chave, mas que também me ensinou muito, assim, sabe? Então, de forma geral, eu acredito que parte de uma boa autoestima é sobre você conseguir se olhar com respeito, descobrir os seus talentos, estar em volta de pessoas que não vão passar sempre a mão na sua cabeça, mas elas vão ser honestas com você, elas vão valorizar aquilo que muitos podem achar escroto, mas que de fato é uma característica que é positiva pra você e pra essa relação. Estar em ambientes propícios pra ser quem você é, sabe? Encontrar o seu meio. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito medo de fazer amizade, não tenho muito medo de recomeçar. Eu tenho muitos colegas, eu viajo, eu saio, eu tenho ciclos de pessoas na minha vida que entram e saem. Eu não me importo e eu acho que faz parte do estilo de vida da forma que eu encaro as coisas, como artista, como pessoa, mas eu acho que pra muita gente, né, é diferente. E por isso que eu trago essa questão da autoestima como algo que você diariamente precisa estar em conexão. Diariamente você precisa se olhar, olhar para seus pensamentos, olhar para aquilo que existe de mais importante em você, pra ver se você não tá se desrespeitando pelo social, não tá se desrespeitando por algo que você colocou de ideia na sua cabeça e que já é limitante de alguma forma, sabe? Até o ano passado, esses dias eu descobri uma nova crença limitante, por exemplo, o de me posicionar na internet achando que eu não poderia falar do jeito que eu gosto de falar, ou ter que fazer canais muito diferentes entre eu mesmo e as minhas facetas pra que as pessoas não me julgar, sabe uma coisa assim? Tipo, mano, se eu sou eu tenho que ser eu em qualquer lugar, não tem que me adaptar a tudo também. Eu tenho que ter uma identidade, eu tenho que ter uma autoestima, eu tenho que saber dizer sim e não pra quem eu sou, pra quando não chegar alguém apontando o dedo pra minha cara e dizendo que eu sou qualquer coisa, eu ter a moral de falar não, licença, eu e a minha autoestima estamos num lugar de respeito, de conexão, sabe, de construção. Não aceito que você fale isso sobre mim. Ou sim, faz sentido, ou tanto faz, sabe? Eu acho que a questão primordial de tudo isso é que a gente saiba realmente dia após dia alimentar a nossa autoestima de uma forma saudável, de uma forma sustentável, de uma forma que não seja fútil também. O problema pra mim com a autoestima em diversas formas e com diversas pessoas é essa questão ridícula de colocar a autoestima num lugar de estética, ou somente isso, superficial. Aí eu me olho no espelho, eu me sinto gato, bonito, gostoso, então é isso, tô com uma autoestima ótima. Não, cara. Não é sobre isso. Definitivamente, a autoestima é sobre algo muito mais profundo. É sobre diariamente você implantar o respeito, é você descobrir o que é importante pra você, é não deixar que
os outros afetem a sua essência, sabe? É uma busca profunda. Isso não pode se perder no caminho. E, obviamente, claro, eu falo isso, mas nada é perfeito, a vida não é tão preto no branco. A gente vai se perder, a gente vai se encontrar, a gente vai lutar, a gente vai continuar. Mas é sempre um processo de evolução. Amanhã eu me lembro, aí eu faço um pouquinho. Aí no dia seguinte talvez eu me esqueça, mas no próximo eu posso lembrar e recomeçar. E todos os dias ir implantando uma nova forma de descobrir a minha autoestima, de desenvolver ela, de melhorar. E tem um negócio que, voltando pra terapia, né, com essa nova terapeuta que eu falei pra vocês, ela me falou sobre comparação. E comparação é um negócio que sempre pegou muito na minha autoestima. Sempre me comparei com pessoas muito acima de mim. A internet facilitou que a gente olhe pra vida dos outros e ache que ser bilionário, zilionário, viver experiências fodas é tipo pra todo mundo. A grande real é que, mano, cada um vem de uma realidade. Cada um parte daquilo que conhece e viveu da vida. Às vezes eu me comparo com uma pessoa que, cara, teve uma estrutura familiar muito melhor do que a minha, economicamente muito melhor do que a minha, emocionalmente menos, mas economicamente mais, ou economicamente menos, mas em família mais, menos problemas, menos traumas, menos, sabe, tipo, cada um vem de uma realidade. E aí a minha psicóloga até falou um negócio que eu achei engraçado, que ela falou assim, olha, até se você tivesse um irmão gêmeo que viveu as mesmas coisas que você, que dividia o quarto, ele ainda seria um indivíduo diferente de você. Ele ainda assim poderia pensar, raciocinar, viver a vida e ter experiências diferentes da sua. Então, mesmo que você fosse se comparar com um irmão gêmeo que viveu as mesmas coisas, que veio da mesma base, não seria justo. Então, você precisa se comparar com o seu eu do passado. E ao mesmo tempo que você se compara com o seu eu do passado, é não deixar que esse passado defina completamente todas as suas crenças para o futuro. Às vezes você precisa ultrapassar, virar, quebrar o jogo para reiniciar e começar muito melhor. A autoestima é sobre você se respeitar no final das contas, é sobre você ter coragem também, sabe? Tipo, tenha coragem de ter uma boa autoestima e falar, sim, eu sou bom nisso, não, eu não sou bom nisso, eu reconheço, né, preciso melhorar. A gente precisa construir a nossa autoestima de pouquinho em pouquinho, e essa é uma sensação que eu tenho de que a autoestima se perdeu numa conversa atual, moderna, mas ela tem um propósito muito genuíno, nobre, sabe? Então eu não deixo a autoestima fugir. Inclusive, foi uma das bases para minha criação e desenvolvimento artístico musical. Minha primeira música se chama Sei Cuidar de Mim e teve um embasamento na psicologia cognitiva comportamental. Fui logo eu, da comunicação, estudar psicologia para lançar um projeto com essa com essa visão de autoestima, sabe? Por isso que minha música tem vários reflexos assim de autoestima, sabe? Eu quero que as pessoas escutem ela e fiquem pensando que delícia. Tô me sentindo bem comigo mesmo, sabe? Eu gosto disso. Tipo, sei cuidar de mim. Baby, se você quiser, vai ter que trabalhar porque eu sou bom, sabe? Eu vou até pra um lugar de megalomania, mas tudo bem, sabe? Quando se trata de arte, a gente pode adaptar, criar e fazer ser algumas coisas. Bom, falei demais. A intenção não era falar tanto assim, mas eu queria muito ter esse espaço pra conversa. Então esse vídeo realmente é um processo de desabafo com conversa, papinho furado, sabe? Um momento de descontração, quero falar com a mão, não quero me preocupar em ter um super roteiro, quero refletir. E eu espero que vocês que estão aí e que me acompanham e têm interesse em coisas muito específicas também me busquem para outros assuntos que não sejam somente aquele do seu super interesse. Talvez eu traga novos conteúdos que façam sentido para você, tá? Então, é isso. Pro vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, comenta o que você foi pensando durante o vídeo, porque isso, né, ajuda no engajamento, mas também faz com que eu tenha uma ideia do que passa pela sua cabeça também e eu posso trazer uma conversa melhor no futuro, tá? Fechou? Então a gente se vê no próximo vídeo e obrigado por ter me escutado se você chegou até aqui. Beijo pra você e tenha uma boa autoestima. Jovem, juventude, você tem que ser bonita. Sua juventude tem que ser bonita. Olha só. Olá, juventude bonita. Vou colocar isso no próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.